Zarif. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem? Onde você está? Não estou... Oi, estou vendo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer imensamente Dr. Ricardo Ponzetto, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, que abriu um espaço na agenda para nos proporcionar essa palestra. Obrigada pela presença de todos. Doutor Ricardo, quer começar? Primeiro, eu quero, na verdade, declinar desse tão folgoso elogio, como sendo um dos melhores advogados do Brasil, que estou longe de ser, quiçá de Santos, um verdadeiro aprendiz. O teu problema é que você é modesto, o seu problema é esse. Professora Cristina Zarif, me deixa muito feliz pelo convite, embora eu me sinta num terreno extremamente movediço, porque vejo nessa seleta pleia de advogados que honram neste momento, especialistas na área de direito de família. E penso eu que eu posso, na condição de aprendiz processualista criminal, contribuir com essa nossa oração de hoje sobre o feminicídio. Eu penso que o maior gesto, e talvez com perspicácia da professora Cristina Zarif, foi que percebeu, já no velho advogado, que já está em vias de alcançar os seus 30 anos de advocacia criminal, saiu, talvez, da escuridão e veio à luz. Porque, professora Zarif, eu iniciei a advocacia com defesas dativas que muito me honraram e que fizeram desse advogado, talvez um pouco mais humano, um grande laboratório de defesas de réus hipossuficientes. Você tem que falar que está transmitindo. E eu tive a oportunidade de atuar naquilo que nós denominávamos crimes passionais. E eu tenho que confessar a vocês, e quando eu digo essa perspicácia da professora Zarif em me buscar para essa oração de hoje, é porque ela sabe, talvez, que o tempo forja o profissional e amadurece. E, nesse caso, eu confesso que saí da escuridão e vim à luz. E compreendo essa transição, o que nós chamávamos de crimes passionais para o que vem a ser hoje o feminicídio, lastreado em estudos científicos e mais do que isso, mais do que os estudos. São, na verdade, esse fenômeno empírico em que eu vivenciei, das defesas que lá fiz e das defesas que hoje fazemos. Recentemente fomos brindados. Pois não. Com licença um minutinho. Para avisar a todos que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, certo? E nós estamos gravando também a palestra. Tá bom? Obrigada, desculpe. De forma alguma, professora Zarif. Só ajuda a gente pegar um fôlego para continuarmos essa nossa volta ao passado, com saudades, é claro, e eu dizia que eu tinha uma espécie de visa atrativa para ser nomeado em casos passionais. E costumava dizer isso aos colegas que militavam na área criminal, que era muito comum as nomeações para defender homens que tinham assassinado mulheres. E dizia eu que fomos brindados recentemente com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. E eu aqui não tenho vergonha de dizer, diante de uma pleia de advogados de direito de família, que cheguei a sustentar, sim, a tese de legítima defesa da honra. Mas, como eu disse a vocês, eu saí da escuridão e hoje estou na luz. Tem gente que vai lembrar. E vejo isso com uma certa dificuldade na ousada decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ao rito do júri,
é assegurado como garantia fundamental, diverso do processo comum, a plenitude de defesa, enquanto que nos processos comuns nós deliberamos sobre ampla defesa. E cercear o direito de sustentar uma tese de legítima defesa da honra há que ser algo muito importante para essa conquista em que nós estamos vivenciando hoje, do avanço, através dos estudos, de que a mulher, lamentavelmente, no nosso país, e os estudos apontam, nos países latino-americanos, tem sido vítima. Primeiro, é importante nós colocarmos nessa nossa conversa, que depois eu espero que se torne um diálogo, que nós possamos aqui, podemos, de repente, trocar algumas informações que reputo relevante para conhecimento daqueles que atuam no direito de família, com embasamento do processo penal, que o feminicídio não é uma nova tipificação penal. O feminicídio, na verdade, numa lei de 2015, veio agregar ao Código Penal uma figura qualificadora do homicídio. Portanto, é um equívoco pensar que feminicídio é uma nova tipificação penal. Não o é. O feminicídio, na verdade, ele vem trazer uma qualificadora ao homicídio, passando a pena de 12 a 30 anos, considerando, como todos os homicídios tidos como qualificados, um crime hediondo. Dispõe o legislador, nessa sua abordagem ao feminicídio, de uma forma muito sucinta, que introduz no Código Penal a figura dessa qualificadora, 52 pessoas assistiram. O feminicídio é o crime praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. E teve a preocupação do legislador de explicitar quando que essas condições do sexo feminino podem influenciar nessa qualificadora. E trouxe o parágrafo 2º, explicitando a cabeça do artigo, no sentido de que, se for violência doméstica ou familiar, ou se for naqueles casos de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Poderia eu dar 2 exemplos para nós aqui apontarmos a existência dessa qualificadora? Mas ele é a única pessoa que não apareceu aqui para a origem etimológica da palavra em latim, femi, mulher, sídio, ato de matar. Portanto, feminicídio é uma qualificadora e não um crime. Quando nós temos aqueles casos tidos antigamente, historicamente, como passionais, em que se terminou um relacionamento, um namoro, e o namorado, então, desgostoso com o término do relacionamento, tira a vida da sua ex-namorada. Esse classificaria-se, na primeira hipótese do parágrafo 2º, como havendo uma relação de proximidade no ambiente já familiar, portanto, violência doméstica. Um segundo caso em que o crime de homicídio é praticado por simples motivo de aversão à mulher. Por exemplo, nos casos em que o agente, contrata os serviços de uma prostituta e pratica o homicídio. Portanto, esse fora do contexto da violência doméstica e do seio familiar, também caracterizaria o feminicídio. Portanto, o feminicídio ele não está apenas vinculado, numa falsa impressão que se tem, aos crimes ligados à violência doméstica. Não, ele, na verdade, insere-se na redação da qualificadora do homicídio, quando for o crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Aqui houve uma discussão que se quis falar em gênero, mas o legislador, atento ao avanço dos estudos, acabou-se por deixar, então, nessa forma. Bem, nós vamos agora começar a descer aos meandros, porque antecedeu a essa nossa qualificadora do homicídio a Lei Maria da Penha, que, na verdade, teve um propósito de evitar, de coibir o avanço da violência doméstica. E acabou se coroando com agora
a lei que alterou o Código Penal do feminicídio, trazendo de uma forma mais emblemática, porque aquilo que talvez não seja rotulado, não tenha nome, não consegue ter a visibilidade para um efetivo combate. E hoje, essa denominação feminicídio traz para o nosso contexto jurídico visibilidade que nós não tínhamos. E quem são essas pessoas que são alcançadas pelo feminicídio? Que a Lei Maria da Penha, que teria por escopo coibir ou mitigar a incidência desses crimes, porque quando nós chegamos no feminicídio, nós estamos falando de um evento letal, enquanto que a Lei Maria da Penha, nós estamos ainda na fase preliminar, que antecede a morte, e que, portanto, deveria frear e inibir o acontecimento do evento mais grave. Muitos poderiam dizer, a estatística aponta nesse sentido, de que as mulheres menos favorecidas socialmente falando, no aspecto econômico, seriam, em maior parte, por ter essa dependência econômica do homem, as principais vítimas. Mas eu diria, lamentavelmente, que o feminicídio democraticamente atinge mulheres de todas as classes sociais. Não faz muito tempo, nós tivemos a notícia de uma juíza no estado do Mato Grosso que foi assassinada dentro do seu gabinete pelo seu ex-namorado, que não concordava com o término do relacionamento. Portanto, uma pessoa que culturalmente privilegiada, economicamente também vítima do feminicídio. Então, nós não podemos apenas nos ater, repito, democraticamente o feminicídio não escolhe uma classe social, ele alcança as mulheres nas mais diferentes plataformas. Agora, estatisticamente, nós verificamos que as mulheres menos favorecidas, elas acabam tendo uma incidência maior. Dentro desse contexto das menos favorecidas, nós verificamos ainda pelos estudos que são levantados que as mulheres mais jovens e as mulheres negras estão em número de maior incidência de morte pelo feminicídio. Isso é uma constatação que não foge à nossa realidade. A dependência econômica faz com que a mulher acabe se submetendo a talvez essa situação que leve ao evento letal, que é a morte, o homicídio. O que nós podemos, como operadores do direito, e falo a uma pleiade de advogados que têm um contato direto, mas que teremos que sobrepor uma barreira. E nós sabemos que o nosso Código de Ética, ele nos veda que aquilo que nos é revelado no âmbito de uma consulta esteja acobertado pelo sigilo profissional. Não só nós, advogados, mas os médicos também. Porque o feminicídio, antes de ser hoje um problema de polícia, um problema do judiciário, é também um problema de saúde pública. Porque muitas dessas mulheres agredidas acabam batendo as portas do pronto-socorro, do hospital, de uma clínica, e o médico ele tem que estar atento a isso, porque pode ser a última consulta dela. E ela também, se tiver conhecimento de que vai ser registrado alguma informação acerca dessa violência, pode inibi-la de até mesmo 63 pessoas, tomara que não, 63, tomara que não chegue assim, porque o Google de empoderamento a essas mulheres para que não o Estado a retire de uma forma coercitiva, mas que dê a ela instrumentos para que ela se retire dessa situação de violência. E nós, advogados da área de família, não raras vezes podemos receber pessoas dentro desse contexto. E aí nós teremos que ter muito tato para poder dar a ela, vítima, instrumentos capazes de não só protegê-la, mas de incentivá-la, de empoderá-la a ter coragem
e elementos para sair dessa situação. Aí entra a lei de 2006, a nossa Lei Maria da Penha, e alguns instrumentos que eu acabo, às vezes, cotejando com alguns colegas na área de direito de família, que batem as portas do nosso escritório para pedir auxílio exatamente no combate à violência doméstica, mais especificamente agora à violência doméstica. Esse instrumento da Lei Maria da Penha traz algumas informações que eu reputo importantes para que os profissionais da área do direito de família possam se acercar de algumas garantias e trazer a confiabilidade necessária à vítima para que ela rompa de uma forma segura aquele relacionamento doentio, em que ela pode chegar ao ápice com o evento morte, que seria o feminicídio. E daí já não há mais o que ser feito. Portanto, nós temos que, como busca de evitar o fator, o elemento que seria fatal à morte, nós teríamos que nos valer de alguns instrumentos previstos na Lei Maria da Penha. Eu destaquei alguns que reputo importantes, mais especificamente para aqueles que atuam na área do direito de família, que penso ser já de conhecimento da maioria, mas não é demais nós relembrarmos, porque reputo como instrumentos fundamentais a boa prática de assistência à mulher vítima de violência doméstica. O artigo 9º da nossa Lei Maria da Penha dispõe que o juiz deverá assegurar à mulher, e em 3 incisos, três ferramentas importantíssimas para nós darmos a essa assistência à mulher, de uso mais específico no âmbito do direito de família. O primeiro é o acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Portanto, hipótese de transferência. Vamos imaginar que a vítima dessa violência doméstica seja uma funcionária do Estado, esteja atuando em Santos. Nós teremos, por lei, prioridade na movimentação dessa serventuária da Justiça, uma servidora do Estado, portanto, para qualquer outra localidade, com prioridade assegurada em lei. Então, diz respeito a uma eventual necessidade de transferência para o servidor público. Um outro instrumento que traz essa possibilidade de assistência é a manutenção do vínculo trabalhista com afastamento de até 6 meses. Aí envolve até uma área já do direito trabalhista. Portanto, se a mulher é vítima de violência doméstica, ela poderá, com a manutenção do vínculo trabalhista, assegurada por lei, se afastar por até 6 meses. Eu confesso que, na redação do dispositivo, não traz a informação assegurada dos seus proventos, mas do que adiantaria, de repente, considerando a necessidade de sobrevivência da mulher, o afastamento sem devido e respectivo provento. É algo que nós deveríamos nos aprofundar. Mas eu apenas destaquei por reputá-los, esses instrumentos fundamentais a esse empoderamento, a essa assistência à mulher vítima de violência. E o terceiro instrumento que encontramos no artigo 9º é do inciso 3, que dispõe o encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, ou seja, deverá essa vítima de violência doméstica ter assistência jurídica. Portanto, quando a autoridade judiciária toma conhecimento, a autoridade policial, e não sendo esta mulher vítima de violência doméstica, pessoa capacitada com condições de contratar, constituir um advogado para ter assistência, a lei prevê que tenha que ser dada a ela a competente assistência jurídica. Bem, saindo desse cenário, vou entrar agora no meu campo, na área de atuação, nas questões das medidas cautelares do âmbito criminal, e é onde eu disse a vocês que acabo cotejando com profissionais da área de direito de família algumas situações específicas que envolvem as medidas cautelares de proteção à mulher vítima de violência doméstica.
Essas medidas protetivas, elas estão elencadas no artigo 18 da Lei Maria da Penha, e destaca no artigo 19, mais precisamente, quais seriam essas medidas que podem trazer a proteção efetiva. Eu disse o 19, não, é o artigo 22. Nós temos desde o afastamento do lar, não aproximação da ofendida, não ter contato com a ofendida. Nós temos vários e vários dispositivos que traz isso e que muitos costumam dizer, mas isso não tem eficácia na realidade e não é sempre que o juiz acaba conferindo. E quando o juiz não confere essa medida de proteção, como deve agir? Normalmente, quando se registra ocorrência, e nós hoje temos, e eu confesso, Zarif, da evolução, eu jamais imaginava nos idos de 90, né, que nós teríamos uma delegacia de defesa da mulher. Né? Bem, eu conto um rápido episódio em que eu tive um caso desses que historicamente nós denominávamos passionais, em que me marcou muito, porque assistiu ao evento, que é uma das causas também de aumento de pena hoje, quando o crime, o feminicídio é praticado na presença dos descendentes, e foi o caso que eu vivenciei nos idos de 90, é um caso público, eu vou preservar os nomes, como sempre o faço, mas a vítima colocou a mão no batente da porta e disse ao seu companheiro que ele só passaria daquela porta para sair, para ir ao samba, se passasse por cima do cadáver dela. Isso na presença dos filhos. E ele realizou um disparo certeiro no frontal dessa mulher. O depoimento dessa filha, né, desse casal, nesse trágico evento, me marcou muito e profundamente. Se vocês perguntassem, que defesa teria? A defesa que se teria, e que se falava à época, historicamente, nos chamados crimes passionais, é que ele trazia uma carga de que o homem era um homem trabalhador, honrado, de bem, e que teria sido acometido por um mal súbito, por uma violenta emoção, por um momento de nervosismo que o tirou do seu cerne de razoabilidade. E nós sustentávamos, eram as teses que se sustentava à época, a violenta emoção. Em seguida, a injusta provocação da vítima, como se isso fosse possível falar como justificativa a tirar a vida de uma mulher. Mas eram as teses que eram sustentadas. E eu repito, das trevas à luz, né? Hoje eu consigo enxergar quão toscas eram essas defesas, e não posso dizer porque no nosso sistema patriarcal de educação, de ver a mulher submissa, nós fomos incutidos, os homens foram educados assim, as mulheres foram educadas assim. A verdade é que nós estamos acordando para a realidade e afastando desse tempo, desse negro período de trevas, para hoje trazer a mulher à devida posição que deve ser ombreada ao homem, que já não existe mais essa distinção que se outrora sustentou, a dar aso a sustentar, por exemplo, a tese de legítima defesa da honra ou de que houve uma violenta emoção. Porque os crimes passionais, via de regra, eram praticados por homens que não tinham qualquer registro de antecedentes criminais na sua vida, que nunca tinham pisado numa delegacia. E isso era uma forma abonatória para uma sociedade machista entender que houve uma explosão sentimental, uma injusta provocação e ele perdeu o controle. Portanto, uma mitigação da pena, que, via de regra, o colocava em liberdade. Afastava-se as qualificadoras e privilegiava o homicídio. Eram as teses que se utilizavam à época para os chamados crimes passionais. Não se via, naquele período, que já não faz tanto tempo assim, estamos falando da década de 80, 90, em que se buscava, na violenta emoção, a justificativa para ceifar a vida de uma mulher. Portanto, hoje, esses mecanismos que nós encontramos na Lei Maria da Penha,
em que eu quero voltar ao cotejamento, pode acontecer quando do registro de uma ocorrência policial, a representação da autoridade para que imponha uma medida protetiva, cautelar, e o Ministério Público, de repente, não concorde, ou concorde, mas o juiz não aplique essa medida cautelar, o que deve fazer o advogado? A lei não contemplou, é uma realidade, meio de impugnação ao indeferimento dessas medidas protetivas. E é onde os advogados na área de família acabam se sentindo tolhidos, porque se a seara criminal, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, não viabiliza a implementação de uma medida protetiva, a vítima fica simplesmente à mercê do seu algoz. E eu quero dizer que a representação por medidas protetivas não deve partir apenas e exclusivamente da autoridade policial ou do Ministério Público, mas pode partir diretamente da vítima por seu advogado. E quando indeferida a medida protetiva pelo juízo, que é normal isso acontecer também, a lei não traz a previsão de um recurso, mas eu já posso dizer, por experiência própria, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, predomina a corrente interpretativa que nós deveremos utilizar-se do recurso em sentido estrito como meio de buscar a aplicação da medida protetiva não aplicada em primeiro grau. Mas aí temos alguns entraves, porque essa medida ela tem uma conotação, um caráter de emergência. E o processamento do recurso em sentido estrito, ele é um tanto quanto moroso. Ele é interposto perante o juízo que indeferiu a cautelar, terá vista ao Ministério Público para contrarrazões, terá juízo de retratação, somente depois irá ao tribunal. Se nós estamos falando de uma possibilidade iminente de agressão para evitar o mal maior, que seria o feminicídio, nós podemos dizer que esse instrumento se mostra inapto para nós termos uma tutela de urgência. E aí tem se utilizado também o agravo. O agravo é um instrumento mais dos processualistas da área civil. No âmbito do processo penal, ainda nós não fomos brindados com agravo. O recurso em sentido estrito é, na verdade, uma espécie de agravo, mas com processamento diverso. Enquanto que o agravo é interposto diretamente no tribunal, com a viabilidade de nós postularmos uma tutela antecipada, o recurso em sentido estrito caminha ainda em primeira instância para depois galgar o tribunal de recurso. Mas pelo princípio da fungibilidade, se você visitar o tribunal com o agravo, não poderá deixar de conhecê-lo. Então, eu diria a vocês que, dependendo que a urgência que o caso reclama, é melhor nós batermos às portas do tribunal com o agravo, ainda que não seja ele o adotado pela corrente majoritária das câmaras criminais, que preferem que seja processado por meio do recurso em sentido estrito. Então, eu acho que favorece, inclusive, a todos os civilistas que têm uma maior afeição ao instrumento do agravo do que do recurso em sentido estrito. Apenas traga como argumentação que, não sendo o caso de conhecê-lo como agravo, pelo princípio da fungibilidade, que ele, na verdade, seja processado e traga, por óbvio, a necessidade dessa tutela de urgência, que não foi conferida a medida protetiva em primeiro grau de jurisdição. Então, eu quero compartilhar com vocês, agora já numa visão de proteção às vítimas de violência doméstica, para que se evite o mal maior, que seria o feminicídio, de nós nos valemos desse instrumento. E quando nós não tivermos a medida protetiva inserida no contexto do juízo de primeiro grau, batermos as portas do tribunal com o agravo, malgrado o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha o entendimento que seja o recurso em sentido estrito o instrumento adequado para reclamar a aplicação de uma medida protetiva.
Esse argumento eu reputo importante, porque não raras vezes, imagino que aqueles que militam no direito de família se deparem com situações análogas a essa que nós estamos aqui colocando, no sentido de que o juízo não conferiu medida protetiva e, a partir daí, o advogado fica numa situação delicada, existindo a chamada da violência doméstica velada, que o legislador não passou desapercebido quando ele traz, dentre as violências, as hipóteses de violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência física. E todas essas hipóteses, muitas das vezes o juiz não verificando a violência física, que seria aquela que é externa e grita, ele acaba não conferindo a medida protetiva. Só que nós temos que verificar que, por vezes, a violência psicológica ela é muito maior e muito mais agressiva do que a própria violência física. E, portanto, nós não podemos deixar de traduzir isso, se eventualmente o juiz de primeiro grau não acolher a medida protetiva, e nós visitemos o tribunal para trazer essa implementação de uma medida protetiva. Eu ainda trago como novidade, para que todos percebam, nesse métier seleto do direito de família, recentemente também pelo Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a arguição de descumprimento de preceito fundamental, assegurando aos transexuais a possibilidade de escolha entre presídio feminino ou masculino. Então, vejam que nós estamos avançando naquilo que é essencial para que tenhamos, dentro da nossa Constituição cidadã, que colocou no segundo plano a plenitude de defesa, solapando a possibilidade de uma legítima defesa da honra, por entender que vai em desencontro à dignidade da pessoa humana, até porque a Constituição, ela assegura, por instrumentos do Código Penal, quando nós falamos em legítima defesa da honra, o Código Penal assegura a nós, que eventualmente nos sintamos atingidos na honra, o direito de resposta, o direito de interpelação, os crimes, a queixa-crime nos crimes de calúnia, injúria e difamação. Não há como invocar a legítima defesa da honra quando o próprio legislador, no nosso ordenamento repressivo, trouxe instrumentos para defender a nossa honra. Falar em legítima defesa da honra, portanto, um avanço sem igual. Já se fazia tarde essa interpretação como sendo inconstitucional. E, mais recente ainda, essa arguição que, repito, eu vou passar o número a vocês, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, da relatoria do ministro Roberto Barroso, tem o número 527, e foi julgada neste ano. Professora Maria Cristina Zarif, eu confesso que tenho muito a dizer, mas eu não quero privá-los também da possibilidade de repente, nós trocarmos algumas ideias em questionamento. E, claro, se não houver questionamentos, eu poderia enveredar mais um pouco. Mas eu faço dessa nossa fala inicial apenas uma introdução para permitir aquilo que reputo de mais gostoso, a troca de ideias, informações e questionamentos, porque costumo dizer que mais aprendo do que qualquer outra coisa nessas oportunidades. Então, eu faço essa abertura com essa explanação, confessando a vocês, primeiro, da visibilidade da professora Zarif, de buscar, nesse já velho advogado criminalista, que está, em vez de alcançar os seus 30 anos de militância, alguém que estava nas trevas, mas que encontrou a luz, que consegue distinguir o que era crime passional, o que vem a ser o feminicídio. A importância da mulher hoje no contexto do direito de família e a repugnante violência doméstica de que, lamentavelmente, o nosso país é um dos líderes no mundo de violência contra a mulher, que quase se equipara às vítimas de uma guerra civil.
Portanto, é algo assustador, que quando eu digo que deve ser um evento que não deve trazer apenas a atenção da polícia e do Poder Judiciário, mas de saúde pública, porque trata-se de verdadeira pandemia. Isso tem que ter um combate. E reconheço os profissionais da área do direito de família um profissional importante a ajudar esse empoderamento da mulher para retirá-la dessa situação de violência para que nós não cheguemos aonde eu estarei, que é no ponto final, quando já houve evento morte, o feminicídio. Aí já não há mais o que fazer, a não ser a responsabilização criminal. Eu não comentei, mas além dessa qualificadora tida como o feminicídio, é importante dizer que o legislador trouxe a causa de aumento de pena no feminicídio em 3 hipóteses. Uma, na hipótese da vítima estar em gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, quando a vítima for menor de 14 anos e quando o crime, o feminicídio, for praticado na presença de descendentes ou ascendentes. Nessas hipóteses, além da pena ser de 12 a 30 pelo feminicídio, que é a qualificadora, nós teremos um aumento de 1/3 até a metade. Portanto, 12 a 30, se incidir a causa de aumento, nós vamos aumentar esta pena de 1/3 até a metade. Professora Zarif, eu quero lhe entregar a palavra para ver se, de repente, nós podemos colaborar agora, considerando a play de advogados seletos que estão nos brindando nessa conversa de tarde de terça-feira, para conversarmos. Então, obrigada, professor, belíssima palestra. Parabéns sempre, mas eu acho que tem gente, sim, querendo fazer perguntas, e depois eu faço a minha, mas, por favor, abram para as perguntas. Podem abrir, por favor. Podem começar, né, professor? Né, doutor Ponzetto? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Obrigada. Eu não sei se estaria vindo, bom, se de repente vai vir pelo chat as perguntas, aqui. Anderson Costa e Silva. A medida protetiva, de fato, não protege ninguém. É mera ficção, apenas um pedaço de papel sem poder de impedir, no mundo real, qualquer espécie de violência. O doutor Anderson é um daqueles críticos que nós vamos falar assim, então, já que não funciona, vamos abrir mão de tudo. Eu vejo o nobre doutor Anderson, advogado de escola, que eu conheço, que nós não podemos ter essa mentalidade. Eu reconheço em medidas protetivas efetivas que, quando não levada a cabo, deve convolar-se em prisão preventiva. Normalmente, esses machões, né, quando caem na cadeia, e aí eu falo porque sou um advogado criminalista, ali eles têm um tratamento VIP. Lá eles aprendem a como tratar uma mulher de verdade. Normalmente tem que ficar no seguro, porque se não for para o seguro, né, eles vão virar a mulher da cadeia. Então, quando se aplica uma medida de proteção e o agressor, o covarde, insiste, é um simples comunicado documentando, e hoje nós temos algumas ferramentas importantes para isso, convola-se o pedido da medida cautelar de afastamento, de não aproximação em prisão preventiva, e aí você vai ver como o machão vai ficar mansinho. Nós não podemos nos inibir, há vários críticos, né? A Lei Maria da Penha não resolveu, o índice ainda continua alto. Nós temos que entender que, à medida que o mundo avança, o tempo passa, a criminalidade tende, naturalmente, a ter maior número de crimes. Não é porque o homicídio aumentou, e nós sabemos o motivo, o tráfico de entorpecente, a incidência do crime organizado, faz com que o homicídio dispare. Mas vamos imaginar que, como não está baixando os números, vamos terminar, então, com o Tribunal do Júri. Por que não falam isso? Porque não é essa a realidade. A violência doméstica, ela tem que ser combatida, o feminicídio tem que ser combatido. Esses são instrumentos que devem viabilizar esse combate. Eu aqui estou pelo chat, não tenho mais nenhuma pergunta pelo chat aqui, professora Zarif.
E eu abro, então, a quem desejar fazer uso da palavra. Eu quero fazer uma pergunta. Doutor Ponzeto, uma das poucas vezes que eu precisei estar numa audiência criminal, a nossa cliente tinha apanhado muito do marido. Era companheiro na ocasião. Ela é uma mulher famosa, é uma mulher que tem um destaque, não só nos meios acadêmicos, enfim, mas na própria sociedade. E ela sofreu agressões e a única testemunha foi o filho menor, certo? E este filho menor deu um depoimento melhor do que qualquer adulto. Ele foi preciso nas colocações e como aconteceu aquele evento tenebroso, certo? O promotor opinou pela condenação. Mas a juíza, e não é a primeira vez que eu vejo isso, a juíza acabou absolvendo por falta de provas. Ou seja, o depoimento daquela criança, para a juíza, não teve valor nenhum, certo? Então, é muito difícil nesse tipo de crime nós termos testemunhas, né? Porque as testemunhas, via de regra, são os filhos, ou pais que estejam residindo com o casal. Então, como a absolvição por falta de provas, pelo desprezo total a um depoimento de uma criança, eu acho que também fica muito difícil. Eu fico muitas vezes me questionando nesses casos, tanto da Lei Maria da Penha, que a gente coloca tanto nos processos, né? Mas de se morrer na praia, certo? A gente luta, e aquilo acaba passando mais ou menos em vão. Se o cidadão foi absolvido por falta de provas, e isso acabou sendo confirmado pelo tribunal, porque acho que o promotor apelou, recorreu, não é apelação que chama, né? Bom, enfim, ele recorreu para o Tribunal de Justiça e o tribunal manteve a absolvição. Então, como é que a gente resolve uma situação dessas? A situação não é pública, né? Normalmente, essas agressões, que muitas vezes também levam à morte, são feitas dentro das paredes, não é verdade? Então, não tem como se demonstrar. E aí o cidadão acaba sendo absolvido, né? Porque a mulher pode aparecer machucada, mas eu tenho visto até na delegacia da mulher, olha, nós não podemos atender. Enfim, o sistema, para mim, está muito comprometido. Certo? Muito comprometido. Aliás, eu não me lembro de onde foi o juiz, não, mas recentemente, né, um juiz acabou, numa audiência, ele acabou dizendo que se fosse falar em Lei Maria da Penha, ele estava fora, que ele não acreditava nisso. É isso que aconteceu, né, recentemente? E acabou sendo afastado, punido, enfim. Ele manifestou, deu a entender, uma posição que está predominando, ainda que de certa forma, meio veladamente, certo? Então, eu gostaria que o senhor falasse a sua opinião, por favor. Zé Lívio, você tocou, talvez, no nosso tendão de Aquiles, no que diz respeito à questão probatória na violência doméstica. Os estudos apontam que cerca de 40% dos feminicídios, eles ocorrem exatamente entre quatro paredes, sem testemunhas. É uma realidade, como nós fazemos essa prova. Os estudos também estão nos apontando que o tratamento diferenciado, né, porque a mulher já é vítima da agressão. Se nós levarmos a mulher a uma delegacia que não seja especializada, e as especializadas hoje, talvez pelo aparato, pela falta de incentivo do Estado, pela falta de recursos humanos, pela falta de logística, nós sabemos as quantas andam as delegacias no que diz respeito à estrutura, né? Como nós vamos implementar aquilo que o legislador coloca como um atendimento diferenciado, um apoio psicológico, um depoimento especializado para não haver o trauma em dobro, porque quando você é vítima da agressão, ela por si só já traz um trauma. Agora, você reproduzir isso, se não tiver um tato, e se pega um juiz como esse que você menciona, Larete, de que, na verdade, não acredita na Lei Maria da Penha,
Quer dizer, nós vamos ter uma segunda hipótese de vitimização dessa mulher. Uma segunda hipótese. Então, é algo que hoje nós, na área criminal, estamos nos especializando. Não há, e há uma resistência natural do Poder Judiciário no que diz respeito à assistência técnica na fase já de inquérito policial. O acompanhamento de psicólogos com essa criança, um depoimento sem dano para essa criança, que é previsto em lei. Você não pode submeter uma criança e extrair de um diálogo lúdico com pessoas especializadas e não com um promotor, com um advogado, com um juiz, aquilo que a criança traz como informação verdadeira para o caso. Agora, nós também sabemos que você ainda teve a possibilidade de ter o filho como testemunha. Há casos que nem filho temos, aí temos lesões. E aí nós entramos num outro contexto que diz assim, mas tem mulher que se autoagride para poder processar o sujeito. E nós sabemos que existe isso também. Que há falsas acusações. E nós não podemos descartar que talvez esses mecanismos de proteção acabam também dando ensejo a pessoas que são minorias, nós temos que reconhecer, nesse universo de violência doméstica, que às vezes, numa discussão patrimonial, se passam por vítima, e aí se valem do sistema de proteção para que tenha alguma vantagem, numa eventual partilha, numa dissolução de sociedade de fato, numa dissolução de uma união estável, casamento, enfim. Isso eu também tenho que dizer a você que acabo contemplando pessoas inocentes que são acusadas de violência no seio familiar e não são agressores. Então, para isso, nós não vamos resolver, gente. Nós, da seara do direito, não vamos conseguir resolver. Por quê? Seria mais ou menos numa ilustração aqui minha para compreensão de que viesse para nós, advogados criminalistas, pessoas com febre tifoide, que nós tivéssemos que curar. Nós não temos a receita para curar a febre. Nós, na verdade, fica preso. E aí o sujeito ficaria preso 1 ano, passou a febre, resolveu a prisão. Mas não é isso que vai resolver. Nós temos que ter profissionais especializados para que possam agir nesse momento e verificar, através de um acompanhamento psicológico, para ver o teor de verdade que emanam dessas vítimas e também dos agressores, pessoas especializadas, e hoje nós estamos com a ciência muito avançada na área de psicologia, psiquiatria, no que diz respeito à aferição de verdade ou mentira, mas não pode ser atribuído a nós. Então, nós necessitamos, nesse campo, de termos assistentes técnicos para aferir a verdade dessas pessoas. Há instrumentos, há testes na área de psicologia extremamente avançados que podem traduzir se aquela vítima está dizendo a verdade, se aquela testemunha, se aquele agressor está dizendo a verdade ou não. E penso que esse seria o único caminho, porque nós não poderemos, dentro da ciência do direito, buscar outro elemento capaz de viabilizar essa aferição da existência ou não do fato. Não sei se... Perfeito, obrigado. Mas seria... Eu entendi, muito obrigado. Eu vejo aqui 2 pessoas agora no nosso monitor, a nossa estimada professora Maria do Carmo, queridíssima professora Maria do Carmo, o nosso presidente da subseção de Peruíbe, doutor Hélio, com muita honra vejo aqui presente nessa nossa intervenção, né, bem tranquila. A minha sogra, agora estou vendo aqui, a doutora Rosiane, que está nos brindando, vai me puxar a orelha depois, está falando de violência doméstica, e muito feliz em ver todos, alguns alunos da nossa faculdade, muito legal vê-los aqui, muito legal. Estou à disposição. Se me permitem, rapidamente, só uma intervenção, eu estou assistindo aqui, não poderia deixar de perder a aula do mestre, e estão acompanhando, junto com a colega presidente de exercício, a doutora Maria Lúcia Robalo, aqui uma reunião de presidentes, mas dizer da alegria que é a OAB Peruíbe sempre participar e aprender com os eventos da OAB Santos, da Comissão de Direito e Família, cumprimento na pessoa da professora Maria Cristina Zarif, todos os colegas, doutora Rosiane, de todos os colegas da subseção,
e dizer da honra que é ter o nosso amigo Ricardo Ponzeto como advogado, como palestrante, como professor. A aula dele nos traz só esse problema. Às vezes temos outros compromissos que não dá para adiar, a gente tem que dividir, porque é uma aula imperdível, é sempre um espetáculo. Eu acho que um dia ele ministrou aula, hoje ele profere espetáculo para onde fala. Mestre, parabéns pelo brilhantismo, parabéns ao AB Santos. É uma honra aprender novamente com o tema feminicídio como ninguém. Poucos no Brasil têm esse domínio. Parabéns, mestre. Obrigado ao AB Santos por mais essa aula aí que nos fornece. E vamos fazer um plágio, que é o AB Peruíbe já deixa a intimação coercitiva ao mestre Ponzeto para que venha fazer uma réplica desse brilhantismo aqui para os colegas da subseção de Peruíbe. Obrigado, desculpe atravessar aqui, é só para agradecer, parabenizar e dizer da honra de estar presente aqui assistindo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Oi, Ricardo, Andréia, tudo bem? Olá, Andréia. Feliz aqui com a tua participação, viu? A comissão aqui agradece, tá? E a doutora Vanessa Siqueira fez uma pergunta através do chat do YouTube. Professor, o senhor acha que existe violência à mulher em processo civil em que é exposto detalhes da vida íntima sem necessidade? Podemos invocar a Lei Maria da Penha? Obrigada. Veja, é uma situação delicadíssima, André. A pergunta tem absoluta pertinência. Primeiro, que quando nós temos na legislação, Lei Maria da Penha, a hipótese de violência psicológica, nós vamos estar inserido, dependendo da abordagem que se faz, né? Olha só o que o legislador traz. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões. Portanto, eu entendo que a exposição íntima no processo, embora acobertado pelo segredo, pode ser, eu não sou um especialista da área, mas eu, com absoluta certeza, se estivesse no patrocínio da causa, pediria que se riscasse as expressões e pediria, nos termos do Código de Processo Penal, que se noticiasse ao Ministério Público como crime de violência psicológica contra a mulher. Estamos discutindo e, de repente, se insere, né, intimidades, por exemplo, preferências de posições sexuais para denegri-la, isso não tem. Agora, eu não sei, né, se de repente, porque os especialistas que podem agora nos subsidiar, se haveria alguma relação, um nexo causal para que justificasse alguma decisão que fosse necessário trazer essa exposição explícita de intimidades. Eu não consigo enxergar onde isso poderia eventualmente trazer essa necessidade. Na atualidade não tem relevância alguma, certo? Pois então, para mim... Até porque não se discute mais culpa, certo? Então, para narrar os fatos e ponto, certo? Nada de se detalhar aspectos íntimos. Até porque muito poucas mulheres, acabam entrando com uma indenização por danos morais. Sabe? Elas acabam relaxando no curso do processo. Às vezes o processo acaba sendo tão longo que aquele fervor do momento vai esfriando. Mas eu não sei se o senhor teve oportunidade, nas ações ou nos casos em que o senhor defendeu as mulheres, né, o feminicídio, não levou à morte, mas levou a agressões físicas violentas e tal. Os casos que aparecem no nosso escritório, eu vejo que
inúmeras vítimas de violência são mulheres fortes, sabe? Elas não são mulheres submissas, elas não são mulheres frágeis, elas são mulheres fortes, elas são mulheres que sustentam a família, são mulheres de cultura elevada, mas conversando, questionando essa situação, elas dizem, eu não sei o que acontece, há um domínio psicológico que acaba deixando com que elas se submetam a essas situações tão humilhantes e tão violentas. É uma coisa que eu ainda não consegui fazer um estudo, até por falta de tempo, o que acontece com essas mulheres que de frágeis não têm absolutamente nada, certo? Zarif, eu até faço uma abordagem nesse estudo que acabo desenvolvendo na questão do feminicídio, mas antes de falar dessa abordagem, eu queria concluir naquele questionamento que a Andréa formulou, até para dar um caminho muito importante para os advogados que atuam no direito de família. Primeiro que, quando nós falamos em crime, essa descrição das intimidades, Andréa, nessa pergunta muito pertinente que fora formulada pelo YouTube, diga-se passagem que normalmente vem subscrita por um advogado, e aí nós imputaríamos ao advogado a conduta da violência psicológica, e isso é importante. Então, eu sugiro que se faça um pedido de explicação judicial, previsto no Código Penal, ao advogado, o que ele quis dizer, se é ele que está fazendo aquela assertiva ou quem é, porque com as explicações, aí o segundo ato, a representação criminal, para que, normalmente, penso que o advogado cauteloso não faria isso se não pegasse ou de acordo com o seu patrocinado, sua patrocinada, enfim, para fazer uma assertiva desse gesto. Então, esse é um contexto. Agora, nessa sua abordagem, Zarif, dessas mulheres fortes, né, dessas mulheres com um nível socioeconômico elevado, vítimas de violência doméstica, o que acontece? Zarif, nesses estudos que nós temos, hoje nós temos uma sociedade está impregnada, e eu vou dizer que é algo que todo mundo contempla, com padrões de beleza, que submete as mulheres a verdadeiras atrocidades em consultórios de pseudo-cirurgiões plásticos, se mutilarem em nome de uma aparência que se querem ter como rótulo. Há mulheres que infelizmente, foram educadas a imaginar que viver sozinha, ela vai, de repente, estar excluída da sociedade, porque ela é mulher para ter um homem ao lado. E não vejo outros motivos que não esses, né, de que não se consegue enxergar nessa padronização da sociedade, que ela está preocupada e, de repente, se submeter a isso, porque não tem dependência econômica. Culturalmente é esclarecida. Ela só pode, na verdade, ter algumas falhas como essa que nós estamos apontando, porque quem hoje consegue se valer de cirurgias plásticas, estéticas, senão as pessoas que tenham uma certa condição econômica, financeira e um nível cultural elevado, e acabam se mutilando e morrendo por vezes. Isso é crime contra a mulher também. Essas clínicas, né, de fundo de quintal, são realidades, Zarif, que eu acabo contemplando como uma única justificativa para entender que essas mulheres se submetam a essa situação. Não há outra justificativa, talvez plausível no nosso modo de entender, nessa nossa peregrinação nos estudos acerca do feminicídio. Exatamente. Obrigada, professor. Mais perguntas? Tem mais alguma ideia? Cristina, boa tarde. É possível fazer por voz? Claro que sim, Márcia, por favor. Tudo bem? Primeiro, tudo bem, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a Maria Cristina pelo tema. Adorei quando eu recebi no grupo. Agradecer a Carol também por viabilizar esses links para nós, das reuniões virtuais, né? Sempre à frente, e parabenizar também o querido doutor Ricardo Ponzetto. Já lhe assisti inúmeras vezes como tribuno do júri, me agradava muito ali presenciar as suas falas.
Doutor Ponzetto, com relação, voltando um pouco ao início da sua fala, às medidas protetivas pela Lei Maria da Penha, eu me recordei de um caso que atuei, e atuo ainda hoje, o processo ainda está em andamento, nos idos de 2018, em que, no bojo de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, eu cumulei o pedido de tutela provisória de urgência para as medidas protetivas, né? Então, implicando proibição de contato, afastamento, e dentre outras. A juíza da vara da família, ela se entendeu incompetente, determinando que se remetesse esta parte do pedido para o juiz criminal, conforme reza a Lei Maria da Penha. E com a interposição de um agravo de instrumento, que o senhor até mencionou a questão do reze, não é? Foi concedido pelo Tribunal de Justiça, entendendo que a natureza da medida protetiva é cível, portanto, poderia ser cumulada naquela ação e vigora até hoje, né? Mesmo com o processo em andamento, esta medida, ela continua vigorando. E eu me recordei apenas para fazer esse adendo e lhe parabenizar mais uma vez. Márcia, sua colocação é importantíssima. Isso mostra que os nossos tribunais também estão sensíveis a essa mudança, né? Basta ver o exemplo do nosso Supremo, malgrado todas as falhas, mas nesse aspecto que estamos tratando da violência contra a mulher, nós estamos enxergando, sim, uma evolução. Esse é um fator exatamente importante. Não é porque nós estamos, quer dizer, veja, o juiz está vendo acontecer, mas por ser juiz civil, ele entende que é criminal e aí não se faz absolutamente nada, a violência continua. Há bom tempo, um agravo, provavelmente deve ter sido em liminar, a tutela antecipada, você conseguiu a implementação das medidas protetivas. Perfeito, obrigado, viu? Estou à disposição, Zarif. Mais alguém, por favor? Não tem mais perguntas? Tem alguém aqui falando no chat. Tem alguém aqui falando no chat alguma coisa. Tem alguém falando no chat, um minutinho só. Tá bem. Eu estou vendo aqui também, boa tarde a todos. Violência contra a mulher envolve diversos fatores como dependência financeira, afetiva, desmoralização na figura da mulher, violência psicológica, violência física e ainda alienação parental, independente da condição social. Perfeito. Aqui é uma consideração da Andréa César. Ela faz aqui no chat, no sentido de que a violência contra a mulher envolve diversos fatores e que não podem efetivamente serem ignorados. Bom, se não há mais perguntas, doutor Ponzetto, qualquer colocação que o senhor ainda queira fazer, nós agradecemos, razão da brilhante exposição. Então, nós podemos encerrar, doutor Ponzetto faz as últimas colocações, certo? Muito obrigada, boa noite. Doutor Ponzetto, por favor. Doutora Zarif, em seu nome eu agradeço a presença de todos que nos deram a honra dessa presença. Não tem como uma palestra, mas um breve colóquio acerca da visão de um criminalista em relação à violência contra a mulher, a evolução que nós estamos tendo nos tribunais, no estudo, na ciência, né? E espero ter dado, ainda que pequeno, uma parcela de contribuição para que nós possamos avançar mais. Me colocar à disposição nessa breve fala minha da necessidade de trocar ideias sobre situações que possam eventualmente nos atingir em casos que atuemos, tenho em mim uma extensão desse nosso colóquio aqui, dessa nossa conversa, como um amigo, um colega, que estará sempre à disposição para falar de algo que é o meu acordar e meu dormir, o processo, a ciência do direito penal. Portanto, fiquem à vontade, estarei sempre à disposição. Professora Maria Cristina Zarif, em seu nome, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra de poder dividir um pouco esse momento aprazível, embora em pleno lockdown, né? Mas hoje a tecnologia nos permite isso, todos em casa, observando as regras de isolamento,
mas nos encontrando aqui virtualmente. Quero também agradecer a vossa filha, Zarif, que tecnicamente, né, nos deu esses subsídios e acabou aí proporcionando, através da plataforma, a nossa possibilidade, e mais ainda pelo YouTube, que já estamos, então, não só na plataforma aqui do Google Meet, mas também no YouTube. Fico muito feliz e agradecendo a todos pela oportunidade da nossa conversa. E Nós agradecemos. Muito obrigada. Espere um outro convite, certo? Boa noite. Muito obrigado. Boa noite para todos Obrigada. vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Amém. Foi boa, né? Vem cá. Quantas pessoas acabaram? 65. Hã? 65.